Boa noite, companheiros, tanto aqui no nosso hotel Vila Galé Ópera, como em casa, e vamos dar início à nossa reunião. Hoje temos então uma palestra em conjunto com o Rotary Club Lisboa, Rotary Club Lisboa Belém e Rotary Club Parque das Nações. E eu vou passar a palavra à nossa companheira Rita Simões. Muito obrigada, companheira Ana. Eu gostaria então de informar, como já foi dito, esta é uma reunião conjunta entre três clubes, Rotary Clube Lisboa, Rotary Clube Lisboa Belém e Rotary Clube Lisboa Parque das Nações, uma reunião de palestra com o tema Intolerância Alimentar, o caso da doença celíaca, em que teremos como nossa palestrante a doutora Ana Pimenta, hematologista, e também contaremos com o testemunho do companheiro Manuel Garcia, da empresa Garcia e Filhos Limitada. Gostaria de apresentar a mesa que presida esta reunião. Portanto, ao centro temos a companheira Ana Monteiro, presidente do Rotary Clube de Lisboa-Belém, que tem à sua direita a palestrante desta noite, a doutora Ana Pimenta, e eu à direita, presidente do Rotary Clube de Lisboa. À esquerda da companheira Ana temos o presidente do Rotary Clube Lisboa Parque das Nações, companheiro José Tomás, que tem à sua esquerda o companheiro Miguel Amorim, governador assistente do Grupo 14. Eu convidava neste momento para a saudação às bandeiras, a bandeira nacional, o governador assistente, companheiro Miguel Amorim, a bandeira do Rotary Clube de Lisboa, Belém, a companheira presidente Ana Monteiro, e a bandeira do município, a nossa palestrante doutora Ana Pimenta. Por favor. Muito bem. Muito bem. E sem mais demoras, vamos ao que nos trouxe aqui hoje, que é ouvir a doutora Ana Pimenta, especialista na área da doença celíaca, não sem antes eu ler uma breve nota biográfica sobre a nossa palestrante. Portanto, doutora Ana Revés Pimenta é médica hematologista, exercendo a sua atividade clínica no Hospital de São Francisco Xavier, seus pacientes, do diagnóstico ao seguimento clínico. Dá ênfase especial ao ensino personalizado da gestão do dia-a-dia, da dieta isenta de glúten e gestão da contaminação cruzada. Também ela enfrenta diariamente os desafios de uma dieta isenta de glúten, dado ser celíaca e ter filhos também necessitando desta dieta. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais a sua disponibilidade e ter aceito o convite para estar aqui connosco. É uma honra tê-la aqui connosco para um tema, para nós e para mim também especialmente importante, uma vez que também sou celíaca, mas um tema que ainda é muito pouco falado e muito pouco conhecido na nossa comunidade. Portanto, uma vez mais, agradecer e passava-lhe então a palavra. Muito obrigada. Eu é que tenho a agradecer. Eu costumo dizer sempre que quando alguém me pede para falar sobre doença celíaca, eu só se não puder mesmo é que não estou presente. Isto vai-me ser um bocadinho, peço desculpa, difícil olhar para a vossa câmara, porque a minha tendência vai ser olhar para os presentes. Portanto, se eu for desviando o olhar entre a câmara, a minha direita e a minha esquerda, não levem a mal. Como Rita Simões disse, eu sou celíaca, diagnosticada há já 10 anos,
Felizmente, pela especialidade que tenho, consegui suspeitar desta doença. Doença é esta que pode trazer graves consequências quando não diagnosticada atempadamente. Vou-vos tentar falar um pouco sobre o que é isto da doença celíaca do ponto de vista clínico, o que é que a causa, os seus sintomas, como é que diagnosticamos e o que podemos fazer para ajudar outros e qual o seu tratamento. Se calhar passamos alguns slides. Se quiser, entretanto, pode tirar a máscara, se sentir mais confortável. Ora bem, como eu coloquei no título, é uma doença para todas as idades. Na verdade, eu devo dizer que eu tenho neste momento 47 anos e que terminei o meu curso já em 98 e quando eu terminei o curso, apenas nessa altura havia a menção de que esta doença surgia na idade pediátrica. Há aqui uma grande decalagem do ponto de vista do conhecimento técnico ainda hoje em dia e, infelizmente, alguns colegas médicos mais velhos do que eu ainda têm esta noção que é um diagnóstico que se faz apenas em pediatria, o que é extremamente errado, porque cada dia mais diagnosticamos mais e mais tarde. Devo-vos dizer que há cerca de um ano atrás eu próprio fiz o diagnóstico à minha mãe aos 69 anos, o que pode parecer irrisório um diagnóstico de uma doença aos 69 anos, mas se contarmos com o aumento da esperança de vida hoje em dia, podemos contar com mais 20 ou mais 25 anos em cima e queremos com qualidade de vida. Então, o que é que... Rita, está a dar para passar? Então, o que é isto da doença celíaca? A doença celíaca é uma doença autoimune, quer dizer que o corpo reage contra si próprio, mas reage também contra um corpo estranho, neste caso uma proteína. Proteína é essa que se chama glúten, que encontra-se nos cereais, no trigo, na cevada, no centeio, não na aveia, mas a aveia também tem uma proteína muito parecida com o glúten. É então uma proteína que se encontra no germe do trigo. Porquê que é uma proteína muito interessante e principalmente para a indústria alimentícia, como o companheiro Manuel vos vai falar? Uma proteína que dá elasticidade e coesão. Imaginem o piseiro, estão a ver quando esticam aquela massa da pizza ou quando o pão leveda e cresce, ficam aqueles poros cheios de ar. Pois é preciso uma proteína para ganhar estrutura, que é exatamente estes poros que se mostra aqui nestas imagens tridimensional, que correspondem aos poros dos nossos pães fofinhos. Estes são pães sem glúten, que tudo parecem um pão de trigo. Provavelmente muitos de vós podem ter feito no jardim de infância a experiência do que é pegar em farinha de trigo, molhá-la, passá-la por água e deixar escorrer. O que é que isto vai reter? Vai reter este tipo de plasticina, pois esta plasticina é exatamente o glúten, é isto que dá elasticidade às massas e permite que quando o pão leveda retenha, eu vou admitindo... Obrigada. Alguns companheiros, desculpem, a Rita tem que estar atenta porque eu posso estar distraída. E foi exatamente um senhor francês, não poderia deixar de ser a panificação em França, em 1745, nesta experiência de levar o trigo, descobriu assim esta proteína. Está bem? Ok. Atualmente, do ponto de vista clínico, temos cerca de 3 situações que associamos à ingestão de trigo e que, do ponto de vista médico, podem dar sintomas. São eles a doença celíaca autoimune, que pode também manifestar-se, do ponto de vista neurológico, uma situação gravíssima, que é a ataxia, ou apenas cutaneamente, que denominamos dermatite herpetiforme. Cada uma destas situações deve-se, seja como for, à ingesta de glúten e à produção de anticorpos no organismo. Depois o indivíduo pode reagir de forma imediata, mediante outro tipo de mediadores e de células, que é a alergia, que toda a gente já ouviu falar com certeza. Depois, quando temos alguém que ingere trigo, tem sintomas, retira o trigo da sua alimentação e deixa de ter esses sintomas, mas
faz os estudos corretos e não é celíaco, e faz os estudos corretos e não é alérgico, dizemos que tem sensibilidade ao trigo não celíaco. É uma situação que não tem um prognóstico tão grave como a doença celíaca, aparentemente, porque só há algumas décadas é que começámos a estudar esta situação e nem sequer ainda temos exames específicos para ela. É um diagnóstico de exclusão. Assim, de uma forma resumida, a doença celíaca é uma doença crónica, ou seja, quando surge é para a vida e, como eu vos disse, pode aparecer em qualquer faixa de etária, desde que o indivíduo esteja predisposição genética, esteja genes para eles que herda dos pais. É autoimune, precipitada pela proteína glúten que está no trigo, no centeio e na cevada. E o que é que faz? Leva um estado de inflamação permanente do intestino e produção de anticorpos que passam para a circulação e podem assim infectar outros órgãos e sintomas. O bom disto é que, apesar da mobilidade, das doenças que se podem associar, outras doenças autoimunes e mesmo neoplasias, quando se remove, neste caso o glúten, da alimentação, passado um tempo o organismo recupera e, à medida que os anos vão passando, mesmo a taxa de doenças autoimunes associadas, de cancros que podem surgir, pode diminuir. Mas não pensa que isto é algo que se fala da hora. Na verdade, já na Grécia, dois séculos depois de Cristo, já havia um médico que falava de uma afecção do intestino, do abdômen, é um abdômen dilatado. Em 1800, por volta de 1800, também um médico inglês, Samuel Jones Gee, falou de uma espécie de uma afecção que se devia à alimentação, provocava o estômago dilatado, o intestino dilatado, manifestava-se por diarreia e, quando se fazia evicção, recuperava o doente. Ele não conseguiu foi fazer a ligação qual era o tipo de alimento que causava esta situação. Foi muito mais tarde, já na Grande Guerra, na situação, especialmente na Holanda, quando surgiu, quando os aliados cercaram o país, cortaram as estradas, as vias férreas, e houve uma grande escassez alimentar, nomeadamente de farinha, e passaram-se a alimentar sobretudo de batata, que um médico, numa aula pediátrica, verificou que as crianças que tinham malnutridas, com o abdômen muito grande, muito enfermas, com atraso de crescimento, recuperavam à medida que eles tinham maior escassez de alimentos, e fez aquele clique em que a escassez principal que havia era de trigo. Passou-se então à identificação bioquímica da proteína em causa e disputou aqui todo o início do estudo do que é a doença celíaca. Eu não vos vou dar estes pormenores, queria-vos dizer que, na verdade, há uma grande decalagem em termos dos exames diagnósticos que estão presentes. Os bons exames que temos hoje em dia para diagnosticar específicos, sensíveis a esta situação, não estão presentes assim há muito tempo. Como eu vos disse, eu terminei o meu curso em 98 e só nessa altura foi identificado um dos anticorpos, uma das análises de sangue que atualmente temos presente. E como eu disse, nos meus livros de texto, este anticorpo não estava presente e, portanto, ou temos médicos que seguiram uma especialidade como a minha, ou como a gastroenterologia, ou como pediatria, e que acabam por ver este doente e foram-se atualizando, ou ficaram para trás e continuam com as noções erradas de que é uma doença na pediatria. Eu costumo dizer que a doença celíaca é a doença do puzzle, da chave e da fechadura. Porquê? Vão ver, os sintomas, as manifestações clínicas são múltiplas e variam de indivíduo para indivíduo. Podemos ter uma criança, podemos ter um jovem adulto, podemos ter uma grávida, como podemos ter um idoso. Temos bons exames diagnósticos, mas são pouco assertivos, ou seja, um doente pode não ter anticorpos para a doença celíaca e mesmo assim ser celíaco. Um doente pode ter anticorpos para a doença celíaca, mas a biópsia, a lesão do adenal pode ainda não estar presente. É preciso, é tão difícil diagnosticar, é fácil de tratar, entre aspas, é uma dieta complicada de se seguir, mas não deixa de não existir medicação e isso é fácil. Eu costumo dizer que é preciso juntar estas pecinhas todas, sendo que a chave é o glúten, a fechadura são as células, o espaço no intestino. Se deitarmos a chave fora, fechamos a fechadura e o doente recupera. Tudo isto passa-se onde? Esta é uma fotografia de uma anémona. O interior do intestino delgado é revestido por uma espécie de dedos de filamentozinhos para aumentar a superfície, a absorção de nutrientes. Imaginem de maneira muito simples, temos aqui dois tapetes com 1 metro quadrado de cada. Um é de seda, outro é de lã.
Se esticarmos todos os fios de lã, com todas aquelas reentrâncias, vamos ter uma superfície de absorção muito maior. É isto que a maravilha do nosso organismo faz, quando, na presença destas vilosidades intestinais, é isso que pretende, aumentar a capacidade, a área de absorção de nutrientes. E o que é que acontece aqui? Quando o glúten chega aqui a estas vilosidades, quando o glúten chega a estas vilosidades, eu tenho um slide mais à frente, mas vou-vos explicar aqui, que acho que visualmente é mais fácil. Estas célulazinhas que revestem as vilosidades devem estar assim, juntem, olhem para as minhas mãos, todas juntinhas, sem espaço entre elas. Quando o glúten entra no lumen do intestino, abre as junções que unem as células e deixa o glúten passar. Isso vai levar a uma inflamação crónica de toda a parede do intestino e a produção de anticorpos, que eu já vos mostro um pouco em pormenor mais à frente. Imaginem agora de uma maneira muito simples o glúten como um claro de contas de pérola. Quando esta proteína chega ao estômago, a ação da parede do estômago e do ácido deveria libertar estas pérolas todas. Se atirássemos aqui para o chão um colar de pérolas, saíam pérolas disparadas. É isso que é dessa forma que o nosso organismo digere o bife que comemos ao jantar, por exemplo. Só que esta é uma proteína muito especial. Os aminoácidos, que são a unidade fundamental da proteína, representada aqui por estas pérolazinhas, são rígidos entre elas e não permitem que as pontas fiquem separadas. Ficam assim 33 pontas, 7 pontas, 10 pontas, e cada uma dessas pontas vai ter um papel imunogénico, vai ter uma ação no sistema imunitário. Algumas delas escancaram os portões, como eu vos disse, permitindo estas lagartinhas, estas vilosidades aqui, são as vilosidades que eu vos mostrei, estes retângulos maiores são as células que revestem a parede do intestino, e aqui é a parede do intestino. Deste lado das vilosidades é o lumen. Quando estas lagartinhas, assim representadas, que é o glúten, entra pelas junções oclusivas, vai-se acumular. Acumula-se e chama-se células do sistema imunitário, chama glóbulos brancos, chama linfócitos, e vai destruir todas estas células. Todo o material que está dentro destas células fica aqui acumulado, e existe uma enzima em particular, que é a transglutaminase. Essa enzima, para azar do celíaco, altera a forma desta proteína, fazendo com que ela seja muito bem reconhecida pelas células apresentadoras de antigênios. São assim uma espécie de mordomo do sistema imunitário, cuja função é reconhecer substâncias estranhas e apresentá-las a outras células do sistema imunitário para que o corpo consiga debelar, neste caso, a inflamação. Ele vai produzindo anticorpos que vão lutar contra o próprio corpo, porque vão tentar combater o glúten, são anticorpos antigliadina, vão tentar combater esta enzima, anticorpos antitransglutaminase, anti-endomísio, etc. Só que a inflamação não fica aqui retida, a inflamação passa através do sangue para todo o organismo. E estes anticorpos podem atacar o sistema neurológico, dando sintomas neurológicos, a glândula da tireoide, a tireoidites, o pâncreas, dando diabetes tipo 1, o fígado, dando hepatites autoimunes, etc, etc, etc. Isto aliado a, se havendo destruição de todas estas células, temos menos superfície de absorção. Com menos superfície de absorção, há falta de ferro, há falta de ácido fólico, há falta de vitamina B12, vitamina D, de cálcio, temos consequentemente anemias, temos osteoporose, temos má nutrição, temos não crescimento nas crianças. Portanto, como eu vos dizia, todas as substâncias inflamatórias através da circulação chegam aos vários pontos e trata-se então de uma doença inflamatória sistémica que afeta todo o organismo. Os sintomas são muitos e variados. Habitualmente, como eu aprendi na faculdade, temos sintomas clássicos, aqueles que toda a gente já ouviu falar, que quem ingere glúten e é celíaco tem diarreias e os meninos não crescem. Pois é, mas hoje em dia 2/3 dos doentes não têm estes sintomas e têm sintomas ou neurológicos, ou dermatológicos, ou tiroidites, ou têm só uma outra doença autoimune, ou só têm um cansaço, etc, etc. Esta imagem aqui do iceberg representa que os doentes sintomáticos e aqueles que facilmente diagnosticamos estão cá em cima à tona da água. No entanto, para baixo, 2/3 deles, temos aqueles que não têm sintomas, mas têm biópsias positivas, ou têm anticorpos positivos e a biópsia, portanto, ainda não têm lesão do intestino, ou só aqueles, mesmo na pontinha cá de baixo, têm genes, herdaram a predisposição, mas ainda não são celíacos. E isso é algo que é muito importante, que é o estudo dos familiares diretos, como eu fiz na minha família. Infelizmente, ainda aos dias de hoje,
o diagnóstico definitivo do adulto é atrasado, às vezes leva uma década, 10 anos, e esta árvore representa muitas das especialidades que o doente celíaco muitas vezes leva até alcançar o seu diagnóstico. Se tem anemias, vai ao hematologista, que é a minha especialidade. Se tem trombocitopenia, ou seja, descida de plaquetas, vai ao hematologista. Se não cresceu, vai ao pediatra. Se tem diarreia, vai ao gastroenterologista. Se tem alterações no fígado, vai ao hepatologista. Se tem alterações da tiroide, vai ao endocrinologista. As senhoras e os senhores podem ter abortos espontâneos, as senhoras, pode haver infertilidade masculina e então vão ao ginecologista, vão ao urologista, vão às consultas de fertilidade, etc. É isto que nós não queremos fazer, queremos diagnosticar, e por isso é que ações como estas são muito importantes, porque cada um de vocês, ficando um bocadinho sensibilizado para isso, podem olhar para a vossa família, para os vossos amigos, não só ajudá-los, aqueles que são celíacos no dia-a-dia, como faz a empresa Garcia e Filhos, como eu estou aqui a fazer, mas passar a palavra é muito importante para diminuir esta taxa de atraso. As manifestações clássicas são as gastroenterológicas, como eu vos falei, desde a diarreia, da extensão abdominal, à falta de apetite, o que leva a atraso de crescimento nas crianças, ao vômito, podendo haver diarreia e também obstipação, e estes são os mais clássicos, mas hoje em dia temos os doentes, como eu vos disse, com alterações só do esmalte dentário, por exemplo, nas crianças, osteoporose num homem jovem, o que é uma situação rara, anemias por falta de ferro muito graves, hepatites, artrites, etc. Este quadro representa, eu não vou estar a dizer toda a panóplia de sintomas e sinais que podem aparecer no doente celíaco, como eu vos disse, desta forma é difícil diagnosticar atempadamente porque muitos dos sinais e sintomas podem imitar outras doenças. Isto eu gostava de que retivessem, que é muito importante um diagnóstico correto, e um diagnóstico correto só se faz sob uma alimentação ingerindo trigo, ingerindo glúten. Infelizmente, hoje em dia está muito na moda fazer a dieta sem glúten e acontece que há indivíduos que retiram o trigo da sua alimentação e melhoram francamente alguns da sua situação, qualidade de vida, sintomas. E sentem-se tão bem que não vão ao médico, não recorrem ao médico e continuam com esta dieta. Ora, isso vai mascarar um diagnóstico. Sendo uma doença autoimune, que ainda por cima é hereditária, podendo os familiares diretos também serem afetados e com necessidade perentória de um diagnóstico precoce, não aconselhem ninguém, e se conhecem alguém que esteja a fazer dieta sem glúten sem ser medicamente acompanhado, chamem a atenção que podem ter uma doença celíaca mascarada. Como é que nós diagnosticamos? Temos que suspeitar clinicamente, fazemos análises sanguíneas, são os anticorpos específicos, podemos precisar de fazer algum teste genético em caso de dúvidas e fazemos sobretudo uma biópsia do duodenal por uma endoscopia digestiva alta que tem que chegar ao duodeno e fazer várias biópsias, mas também estas não são fáceis, porque a doença celíaca não surge assim em toalha, ou seja, não surge na pontinha do intestino e não vem até ao final, não, surge como as sardas que temos na cara e portanto é preciso o médico ver, suspeitar e picar, pode picar na sarda e acertar, ou acertar um bocadinho ao lado e não ter alterações e temos uma biópsia normal e o doente tem sintomas e é abandonado nas consultas. Este é um aspecto ao microscópio, aqui tridimensional, daquelas vilosidades que eu vos disse. Do meu lado esquerdo do ecrã, que é onde eu estou a apontar, são vilosidades normais, esta espécie de dedos de vilosidades. Em baixo é um doente com doença celíaca em há achatamento por lesão de todas aquelas células e aquela inflamação presente, como eu vos descrevi. Mas não basta, é preciso ver o estado nutricional do doente, é preciso ver se tem anemias, como é que está o rim, como é que está o fígado, os íons, as vitaminas, os lípidos, pode haver um colesterol aumentado e ser um doente celíaco e ninguém ter suspeitado disso até à data, é preciso ver se a densidade do osso por causa da osteoporose. E é preciso ter atenção que há algumas doenças de risco em que há maior probabilidade de ser celíaco, nomeadamente todas as doenças autoimunes, naquela que eu ponho à cabeça é a tiroidite de Hashimoto e a diabetes tipo 1, aquela que é insulinodependente. Mas também há alguns síndromes como síndrome de Down, alguns síndromes congénitos e algumas doenças como imunodeficiências, como imunodeficiência seletiva IgA, que vem mascarar a doença celíaca em relação aos seus anticorpos.
E, à cabeça, os familiares de primeiro grau, 10 a 20% dos familiares ascendentes, colaterais e descendentes de celíacos, também um dia vêm a ser celíacos. Rita, não está a dar para passar? Tá? Felizmente há um tratamento, e há um tratamento que responsabiliza muito o doente, que é uma dieta. É uma dieta isenta de glúten. O que é que isto quer dizer? É uma dieta estrita, permanente, crónica, diária, mantida, sem o trigo, centeia, cevada e o glúten. Quer em ingredientes, quer em contaminação cruzada. Regra geral, quando um doente chega à consulta ou quando se diz a alguém que é celíaco, que é quase assim um horror, ai credo, o que é que você pode comer? Quase nada. Não, não é verdade. Um doente celíaco come a carne, o peixe, o ovo, os laticínios, os leguminosas, os frutos secos, ou seja, a base da nossa pirâmide alimentar é o que nos alimenta a todos, celíacos e não celíacos. Aqui os farináceos, os produtos derivados dos cereais, é o que tem que haver substituição, mas tem que haver uma substituição para farináceos isentos de glúten e sem contactos cruzados. O que é isto dos contactos cruzados? Dou-vos um exemplo clássico. Alguém está a fazer numa panela esparguete com glúten e noutra está a fazer esparguete sem glúten. Se misturar águas ou utilizar a mesma colher, contamina. E, portanto, o celíaco já não pode comer. Se nesta mesa tivesse farinha de trigo e migalhas de trigo, eu, ao tocar com as minhas mãos, fosse a comer uma maçã, contaminava a maçã e ia-me contaminar porque ingeria. E basta a ingestão de 50 miligramas de glúten diariamente para levar àquelas feridas no intestino, como eu vos mostrei, e é o que basta para surgirem os sintomas. Então, mas como é que um celíaco lê o rótulo? Felizmente há uma legislação protetiva em que obriga as empresas a declararem 14 alergénios, 14 ingredientes tidos como alergénios. O trigo, centeia, cevada e o glúten estão incluídos. Tem que vir destacada, negrito, a bolda, sublinhado, tem que ser claramente visível quando lemos o rótulo. Agora, não é tão claro do ponto de vista de legislativo a declarar a presença de contaminantes de vestígios. Isto é que torna complicado o dia-a-dia do celíaco. Para uma empresa escrever no rótulo isento de glúten ou apto intolerante ao glúten, apto a celíaco, ela tem que fazer testes. E tem que fazer testes custosos e específicos, tem que provar que tem menos de 20 miligramas de glúten por quilograma de alimento, aquilo que nós dizemos os 20 ppm, as 20 par por milhão, que é uma quantidade, como vocês compreendem, insignificante. Aqui em cima da mesa, se calhar nem com o paninho preto nós conseguíamos verificá-la. É por isso que é difícil manter esta dieta, não só pela leitura dos rótulos, mas porque o meu pai costumava dizer, casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão. E, portanto, é habitual no dia-a-dia de qualquer casa portuguesa haver migalhas. E se vocês pensarem o que se passa um pouco na vossa casa, podem ver migalhas por baixo da torradeira, na mesa onde está a torradeira, fica o pratinho do queijo, fica a bolachinha que se come na sala e se agarra no comando. As probabilidades de um celíaco se contaminar no dia-a-dia, no ato de comer, são muitas. Mas é isto, é no ato de comer. Uma boa higienização das mãos, das bancadas, uma série de procedimentos rigorosos permitem que o celíaco venha a recuperar. Portanto, os ingredientes estão aqui sublinhados, os que contêm glúten, e o celíaco deve então evitar tudo isto. Para o tratamento, não basta a dieta isenta de glúten, o doente deve manter as suas consultas semestrais ou anuais, porque é preciso acertar com o valor de calorias que está a ingerir, de proteínas, de fibras, de ferro, de muitos íons e de muitas vitaminas, fazer a reposição, mas é preciso também fazer o acompanhamento, porque podem surgir outras doenças autoimunes, como da tiroide, a diabetes, a osteoporose é preciso tratar também, e por vezes há outras intolerâncias com que surgem. No intestino, sobretudo na primeira porção do intestino, que é onde começa o processo inflamatório da doença celíaca, existem umas enzimas, uma espécie de tesourinhas que degradam açúcares, como por exemplo a lactose, que todos já ouviram falar, o açúcar que está no leite. Um celíaco muitas vezes tem intolerância secundária à lactose. Porquê? O açúcar não consegue ser digerido aí no intestino, porque há aquela ferida no intestino, segue inteiro para o intestino grosso, é fermentado pelas bactérias no intestino grosso, há chamada de água, pode haver diarreia e há uma grande distensão abdominal pela produção de gás.
É uma doença que não tem cura ainda, existem medicamentos em curso, vai sair um estudo muito significativo no final deste ano, não será para curar, será apenas para melhorar a questão da contaminação cruzada, ajudar a fechar aquelas junçõezinhas oclusivas que eu vos disse estavam abertas e que permitiam que o glúten entrasse dentro do intestino. Mas felizmente é tratável, acho que devemos pensar, há tantas doenças incuráveis no mundo, neoplasias, cancros, etc. Esta não tem cura, mas é tratável. E estar aqui a falar sobre isto é fazer um bocadinho para que se possa diagnosticar mais e mais precocemente esta situação. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Ana Pimenta. De facto, é um desafio sermos celíacos, ou celíacas neste caso. Os sintomas são muitos. Também já teremos a oportunidade de falar mais um bocadinho, de abrir um momento de perguntas e resposta para quem as quiser colocar. Podem fazê-lo também já através do bate-papo. Mas, entretanto, eu daria a palavra ao nosso companheiro Manuel Garcia para nos falar, para nos dar o seu testemunho, sendo uma das empresas também pioneiras a ter produtos sem glúten e certificados atualmente pela Associação Portuguesa de Celíacos. Portanto, companheira, a palavra agora é sua. Muito obrigada. Tem o micro ligado. Eu não sei se tem o seu microfone. Tem. Companheiro Clemente tem. Está ligado no Zoom? Mas não ouve. Eu posso ir até aí. Eu troco comigo. Não. Deixa estar. Ok. Agora sim. Vamos lá. Há cerca de uma década, 2 décadas principalmente, começamos a ir visitar as feiras. Já visitava com o meu pai. Nós estamos na planificação desde 1910. E comecei a ir às feiras com o meu pai. Mais tarde comecei a ir com meus filhos. E há cerca de 2 décadas começamos a ouvir falar desta doença dos celíacos. Como nós não estávamos na panificação tradicional, até nem ligávamos muito, porque não era o nosso ramo. Mas a pouco e pouco fomos tendo a noção que eram as próprias pessoas que nos vinham ter connosco se tínhamos pão sem glúten. A pouco e pouco fomos tendo conta da realidade e foi o meu filho Jorge Garcia, que a doutora Ana Pimenta conheceu, e o Miguel também, que nos visitaram já a nossa fábrica. E então nós começamos a ter na realidade que havia necessidade de fazer qualquer coisa para os celíacos. E foi há uma década atrás que começamos com esta discussão de fazer a fábrica, mas não tínhamos a noção, até pensávamos que o pão, efetivamente, se podia fazer na secção do pão tradicional. A minha ignorância. A pouco e pouco fomos tomando conta da realidade e chegamos a uma conclusão que fazer pão sem glúten não é qualquer coisa assim muito simples. Tivemos que construir
e começou tudo pelo meu filho mais velho, tivemos que construir tudo pela raiz. Desde os fornos, desde a amassadeira, frigoríficos, até o ar-condicionado é um ar especial. É um ar que tem que ter algumas características para esse fim. E então chegamos à montagem da fábrica. Depois começou por começar os testes. Os testes começaram e nem sempre saíram bem. Fomos testando até que uma altura, com certeza que acertamos. As farinhas, para entrar na fábrica, também têm um rigor. É um grande rigor para a matéria-prima entrar. Não se pode entrar de qualquer maneira. Os funcionários têm que entrar em roupa, têm que, na antecâmara, têm que vestir roupa descartável e cada vez que vêm às refeições, essa roupa tem que ir para o lixo e tem que voltar, quando regressar, e tem que voltar. Por conseguinte, tem que haver um rigor. Eu diria que a fábrica de pão sem glúten é quase um laboratório. É mesmo um laboratório. Ninguém pode lá entrar. Eu sou sincero em dizer, está lá não entra há um ano. Um rigor, porque não pode haver a mínima contaminação com o glúten. E assim, neste momento, estamos no mercado, há uns 5, 6 anos, estamos no mercado. Temos uma grande gama de produtos que estão ali, alguns deles estão ali, nem todos estão ali, para provarem, para levarem para casa e para, daqui a pouco, irmos ali provar. Temos alguns clientes na Madeira, temos Corte Inglês, fazendo publicidade, o continente, e estamos já na exportação. Ficamos com a noção que prestamos um excelente serviço, talvez às pessoas que têm esta doença, que é os celíacos. Não vou falar na doença, que já tudo foi dito, e quem sou eu para falar depois da doutora Ana Pimenta. No entanto, eu convido quem quiser a visitar a Garcia e Filhos, com todo o gosto e com todo o prazer. Naturalmente não estarei lá, mas estarão lá os meus filhos, que com certeza que os vão receber de braços abertos. E é tudo sobre o início da fábrica e como é que nós chegamos a uma padaria tradicional que vem desde 1910 no pão tradicional, chegou a esta altura de fabricarmos este produto tão necessário para as crianças e adultos. As crianças que são celíacas, o pai e a mãe fazem a gestão do produto. Começaram também o pai e a mãe por comer o pão, para a criança não ser sozinha a comer. E nós temos o produto que é um produto que é congelado, que se vende em kits ou nas casas da especialidade, vende-se à unidade. No entanto, há muitas pessoas que adquirem os kits
que se é para adultos é próprio, tem os seus produtos próprios para adultos, e se é para a criança, há kits próprios para criança, e os pais compram os kits para as crianças ou compram os kits para os adultos. E a gestão é feita no dia a dia pelo chefe, pela mãe ou pelo pai, para a criança ou mesmo para o adulto. Atenção que estes produtos começamos por elaborar estes produtos sem conservantes nem antibolores. Porquê? Porque fomos para a congelação. E estes produtos na congelação não precisam de antibolores, não precisam de conservantes. Eu sei que há uma fábrica em Portugal, claro que não posso dizer o nome, que usa o pão do dia. Para usar o pão do dia tem que ter antibolores e tem que ter conservantes. É isso que nós, efetivamente, não usamos na Garcia e Filhos. Por isso, os nossos produtos estão no mercado e quem quer o mercado tem que fazer a gestão com ele congelado. E podem comprar à unidade ou em kits. Muito obrigada pela atenção. Não posso esticar mais porque a minha, ou a presidente do Rotary Club Lisboa-Belém, disse-me para eu não me esticar muito. E aqui este senhor ao lado também já um dia me disse para eu não me esticar e hoje não quero dizer mais nada. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, companheiro Manuel Garcia. De facto, os desafios são imensos e tenho a certeza que há muita gente, até nós próprios, às vezes ficamos um bocadinho espantados com todo o processo, mas de facto a contaminação cruzada acaba por ser o maior desafio, mais do que não poder comer glúten. Por isso, muito obrigada. Nós não fomos para... Nós não fomos para este ramo por causa do lucro, porque nós desconhecíamos totalmente. Nós fomos porque a procura começou a ser muito e nós não sabíamos o que era um pão sem glúten. Sinceramente, não. Eu comecei a ouvir falar no pão sem glúten, na IBA, no Saldorf, e depois, mais tarde, em Moníaco. Quando depois saía da IBA, ia para o Festival da Cerveja. Mas, atenção, também havia lá cerveja sem glúten. E foi aqui que eu comecei a pensar que havia necessidade de se fazer algo. E sem querer, foi o meu filho que bateu o pé e hoje nós estamos muito satisfeitos, não só, claro que a parte lucrativa, mas porque estamos a prestar um grande valor às pessoas que têm esta doença. Eu próprio consumo o pão, principalmente as tortas. Sem dúvida. Muito obrigada, companheiro Manuel. Eu, entretanto, antes de dar a palavra a todos, eu julgo que a doutora Ana queria dizer mais umas palavras, por favor. Não quero demorar muito tempo, mas queria mesmo só esticar um bocadinho o que o companheiro Manuel disse, porque não fazem ideia do valor para a comunidade celíaca, que é um investimento que fizeram, é construir de raiz uma fábrica. Eu tive o prazer de estar presente desde o início, recordo com muito carinho a forma como eu e a minha família fomos recebidos. Tivemos a honra, digo-vos mesmo que é mesmo uma honra, poder visitar internamente este laboratório que não é acessível a todos. Os produtos que me foram dados a degustar, para dar a minha opinião, os pedidos de opinião para ajudar a desenvolver as receitas e, sobretudo, o carinho com que esta família acariciou os celíacos e toda a comunidade celíaca, continuando a apoiar a Associação dos Doentes Celíacos,
pessoalmente quando lhes é solicitado e ajuda a muitas famílias e mesmo algumas famílias carenciadas. Isto é, sim, um grande elogio, mas é um elogio sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, doutora Ana e companheiro Manuel. Pronto, eu dou então aberto o momento das perguntas e questões, comentários que queiram fazer, e entretanto eu julgo que já temos aqui uma pergunta no bate-papo. Questionam em primeiro lugar se será possível termos acesso aos slides depois. Sim. Pronto, muito bem, iremos disponibilizar. Depois, a companheira Mariana Lança, muito agradeço a apresentação maravilhosa. Doutora Ana, existe também a teoria de que para pessoas com ligeira intolerância, ao abandonar por completo a cevada, trigo, etc., a pessoa acaba por ficar mesmo intolerante por falta de contacto com estes produtos. Será este um mito ou poderá ter algum fundamento científico? Do ponto de vista da doença celíaca, é um mito. Em criança, quando deixamos de ingerir alguns alimentos, pode, do ponto de vista das alergias, perdemos alguma tolerância. Em relação à doença celíaca, não é verdade. Não é por não se comer glúten que se passa a ser intolerante ao glúten. Muito obrigada, doutora Ana. Mais questões poderão levantar a mão via ferramenta Zoom. Aqui na sala, eu não sei se alguém quer colocar alguma questão. Alexandra. Eu fiquei com a dúvida em relação à aveia, que disse que não tinha glúten. Explicou, mas... Então, o que eu disse é que o glúten está no trigo, no centeio e na cevada. A aveia é um cereal que tem uma proteína que se chama avenina, que estruturalmente é muito parecida com o glúten. Em alguns celíacos causa reação cruzada e causa sintomas. Não temos ferramentas do ponto de vista de exames clínicos, como anticorpos, como análises, para conseguir detectar quais são os celíacos que reagem à aveia, podendo ter reações semelhantes à doença celíaca. Por isso, a aveia não é introduzida, eu não aconselho a introduzir a aveia ao início do diagnóstico. É preciso um corpo recuperado, uma mucosa recuperada, um duodeno recuperado, não haver déficits nutricionais, anticorpos negativos, e depois há uma quantidade específica de aveia e uma forma especial de se introduzir a aveia na alimentação. Muito obrigada. Entretanto, eu não vejo aqui questões via Zoom. Não sei se na sala alguém quer intervir. Se não, companheiro Clemente, sim, por favor. Não, era só perguntar qual é a incidência desta situação na população. 1% da população. 1% da população. Há países que têm incidência superior. Houve um estudo feito na zona de Braga que mostrou que nos nossos adolescentes é um bocadinho mais baixo, 0,7%, mas a média é cerca de 1%. Há populações, por exemplo, na região do Punjab da Índia, tem uma prevalência e uma incidência muito, muito elevadas, quase na ordem dos 2,5%, por provavelmente características inerentes àquela região. É uma região onde consomem muito, muito trigo e provavelmente a característica genética tem genes de maior risco. Nem tudo, quando nós herdamos os genes, há um conjunto de genes, há 39 genes envolvidos. Na prática clínica só estamos 4. No entanto, os estudos que temos desenvolvidos para estudar, os estudos genéticos, têm um valor preditivo negativo muito bons, ou seja, se forem negativos, é quase impossível ser celíacos, e 60% da população não tem os genes, mas 40% da população tem os genes. Destes, só 1% é que vem um dia a ser celíaco, isto é mesmo um dia, pode ser na adolescência. Eu fui diagnosticada aos 36 anos, a Rita também disse que foi há pouco tempo, aos 32, e portanto é um mito ser só uma doença nas crianças, e é muito, muito, muito importante isto de fazer o estudo, o rastreio dos familiares diretos. Portanto, se conhecerem alguém que seja celíaco, por favor, perguntem, e o seu pai, e a sua mãe, e os seus irmãos, e os seus filhos, já pensaram, já estudaram, sobretudo, é rara a família de celíacos que não se lembra daquele avô, por exemplo, que tinha muitas diarreias, ou que ia muitas vezes ao médico, ou que só se dava bem com a peixe e arroz. Tenho uma série de pacientes que dizem isso. Eu lembro do meu avô, que só viveu até tarde, mas só comia peixe e arroz. Pois pudera, era uma dieta sem glúten, não é? Pois.
Exatamente. Eu já agora pegando nisto, e antes de dar aqui a palavra à nossa companheira Alice Nobre, eu perguntava, eu do que tenho lido, pronto, também agora nos últimos anos mais conhecedora da doença, é uma doença ainda muito subdiagnosticada. Portanto, cerca do que li, não sei se é a realidade ou não atual, 10% da população apenas que é diagnosticada com doença celíaca. É muito É verdade? subdiagnosticada. Lembra-se daquela imagem do iceberg que eu coloquei? Tudo o que é abaixo daquele iceberg, muitos desses são doentes não diagnosticados. Há um atraso de 10 anos, em média 11 anos, para se chegar na idade adulta ao diagnóstico da doença celíaca. E dou-vos assim rapidamente, imaginem uma jovem senhora de 37 anos que já passou pelo ginecologista porque teve 1 ou 2 abortos, depois foi para as consultas de fertilidade para conseguir engravidar. Depois, a seguir, foi ao endocrinologista, porque depois da gravidez, e isto é muito frequente, apareceu um problema na tiroide. Entretanto, foi ao hematologista porque ficou com uma anemia grave de ferro. E foi passando de especialista em especialista. Juntem aqui uma enxaqueca, que também é muito prevalente, as cefaleias no doente celíaco, e também já foi ao neurologista. E isto é muito frequente acontecer. Sem dúvida. Muito obrigada, doutora Ana. Eu passava então neste momento a palavra à companheira Alice Nobre. Por favor, companheira Alice. Já tocou o som. Em primeiro lugar, queria lhe agradecer porque foi uma exposição muitíssimo boa. E tal como aconteceu consigo, a minha noção antiga de celíacos é que eram só as crianças que tinham diagnóstico. Acho que abordou um aspecto muito particular que tem a ver da relação da doença celíaca com as autoimunes. E porque normalmente as pessoas fazem terapêuticas para as autoimunes que melhoram, mas que provavelmente também a doença celíaca que poderá estar subjacente não é diagnosticada porque se avança para o primeiro diagnóstico, que será uma doença autoimune. Pode dar mais uma informação sobre isso, porque eu acho que isso também é muito importante. É de facto, isso acontece muitas vezes. Há grupos de risco, quase toda a doença autoimune é grupo de risco para a doença celíaca. Existem outras mais prevalentes. Nós podemos ter, por exemplo, um doente com uma tiroidite Hashimoto, anticorpos contra a tiroide e que ficou com hipotiroidismo, ou seja, falência hormonal e precisa de fazer reposição com levotiroxina, com hormonas. Se ele for celíaco, a probabilidade de não ter um controle mesmo com medicamentos é muito menor. A partir do momento que começa a dieta sem glúten, muitas vezes os próprios anticorpos negativam. Um doente que tenha, por exemplo, uma doença de Crohn, com diarreias incontroláveis, esteja a fazer já a medicação, se for celíaco, a probabilidade de vir a necessidade de medicação endovenosa e idas ao hospital é muito maior do que aquele que se percebeu que é celíaco e começou uma dieta sem glúten. Da mesma maneira, os doentes, por exemplo, e isto acontece, dou-vos o exemplo de uma senhora que um caso clínico de há uns 4 meses no hospital. Chega à consulta de hematologia uma senhora por plaquetas muito elevadas. E a primeira coisa que nos assustamos e pensamos logo é que tem um cancro hematológico. E vem à minha consulta exatamente para diagnosticar. Eu olho para a senhora, tudo bem, do ponto de vista hematológico é muito claro o que é que nós temos que fazer para excluir, mas plaquetas elevadas podem aparecer também noutras situações. E aquela senhora disse-me que era, e cada vez que ela falava, aqui a pulinha atrás da orelha, aqui ia-me soando mais assim uma campainhazinha, porque ela dizia que era diabética desde a infância, seguida na associação, primeiro grupo de risco. Depois tinha anemias por falta de ferro desde há muito tempo, e olhei para as análises dela, ela quase não tinha reservas de ferro. Aqui outra campainhazinha. Depois dizia que tinha uma grande obstipação, era obstipada desde sempre. Outra campainhazinha. Mas logo só pela primeira, diabetes tipo 1, a pergunta que eu lhe fiz foi logo, já sabe se o seu médico alguma vez estudou na doença celíaca? E a senhora olhou para mim, não saber, mas às vezes pedimos análise aos doentes para descartar algumas situações, exclusões diagnósticas, e não estamos a explicar ao doente, olha, pedi-lhe este anticorpo ou pedi-lhe esta análise para ter certeza que também não é isto e é antes isto. O senhor podia não saber. Mas a minha suspeição era tão forte que eu disse à senhora, muito bem, olha, amanhã cedo vem ao hospital colher sangue. E o que é que eu lhe pedi? Pedi-lhe as análises para a doença celíaca. Os anticorpos para a doença celíaca, aqueles que eu lhes falei das transglutaminases,
o valor mínimo, ou o cut-off para se diagnosticar a doença celíaca é acima de 10. Esta senhora tinha quase 1000. Portanto, eu, no espaço de 2 dias, foi o tempo dela colher o sangue e eu ter o resultado do laboratório e disse: minha senhora, eu não sei se tem a neoplasia do sangue, leva mais algum tempo até ter o resultado dessas análises, mas uma coisa eu lhe digo, seguramente é celíaca, eu vou precisar de uma biópsia para comprovar, mas pode ser por isso que a senhora me diz que há anos que não consegue controlar a sua diabetes, a senhora já estava a fazer, tem a fazer a bomba, etc, etc, etc. Portanto, a sua questão é muito premente e sim, tem toda a razão. Outras doenças autoimunes é preciso excluir a doença celíaca porque podem ajudar a controlar e mesmo a diminuir a necessidade de medicação. Obrigada. Eu passaria neste momento a palavra ao companheiro José Tomás, por favor. Obrigado, companheira Rita. Queria, em primeiro lugar, felicitar a doutora Ana Pimenta pela exposição extremamente didática e eficiente que nos fez desta doença celíaca, da intolerância, neste caso ao glúten. Queria também felicitar aqui o companheiro Manuel Garcia, como engenheiro, pela instalação que conseguiu fazer dessa fábrica, que não é nada fácil, como engenheiro e portanto, a instalação de linhas de produção desse género, que estamos a falar praticamente de um laboratório, com níveis de laboratório, é extremamente difícil, e fazer isso de raiz em Portugal é de saudar e é um marco importante para o nosso nível de desenvolvimento. Há países, nomeadamente como referiu a Alemanha, que têm esse tipo de instalações, já com mais tradição do que nós, e portanto mais uma razão para o saudar, para lhe dar os parabéns a si e à sua família, e continue por muitos anos. Eu tive contacto com a doença celíaca através do meu filho mais velho, portanto foi diagnosticado logo na infância também, e portanto a partir daí fiquei com um conjunto de conhecimentos, conforme a doutora Ana Pimenta referiu. Na altura foi diagnosticada em gastroenterologia, precisamente, e curiosamente o meu filho foi diagnosticado a menos dos 2 anos, e uns anos mais tarde eu próprio diagnostiquei um colega que já tinha 35 anos e andava há 6 anos em consultas. E, portanto, éramos colegas de gabinete, e ele um dia disse-me o que é que sentia e quais eram os problemas que tinha, e eu disse: olha, então tu és celíaco, provavelmente aconselho-lhe fazeres as análises e precisamente descobrires e confirmares isso. E realmente foi verdade, e portanto já se passaram uns anos e ele agora não ficou completamente triste, porque podia comer bife com batatas fritas e ovos, portanto, que era uma dieta que não lhe desagradava, portanto, ele ficou satisfeito por isso, mas pronto, ficou realmente a conhecer essa patologia. Era extremamente difícil, conforme referiram, arranjar aqui pão sem glúten e até massas, não é? Porque depois, como sabem os miúdos quando estão no infantário, todos querem comer a mesma coisa, não é? Portanto, nós temos que mascarar aquilo comprando massas sem glúten e levando ao infantário para eles poderem confeccionar. Portanto, e ele não se sentir diferente dos outros meninos, não é? E portanto, são tudo aprendizagens, e eu penso que de qualquer maneira, como se referiu aqui, e como também a companheira Alice referiu, se calhar estamos na presença de um conjunto de situações comuns, um quadro que tem várias revelações. Uma das revelações é o glúten, mas há outras manifestações alérgicas que se calhar todos nós temos, como referiu também nos seus quadros respiratórios, e que no fundo tem uma base comum, e que é muito importante haver precisamente esta transmissão de conhecimento e este alerta que se pode revelar em todas estas dimensões que a doutora Ana Pimenta referiu. E portanto, podem influenciar-nos a nós na vida adulta, até na forma como comemos, nos alimentos que utilizamos e que nos permitem adquirir determinado tipo de objetivos, até desportivos. Portanto, nós às vezes fazemos algumas dietas para termos este ou aquele resultado a nível desportivo. É importante termos em conta, sem dúvida, esta questão da intolerância ao glúten e seus derivados,
como aparece muitas vezes depois associada à própria lactose. Não é? E vemos hoje também nos supermercados começarem a aparecer cada vez mais alimentos sem lactose. E, portanto, na linha do que vimos acontecer para o glúten. Portanto, mais uma vez, muitos parabéns, doutora Ana Pimenta. Muito obrigado. Muito obrigada, companheiro José Tomás. Eu daria agora a palavra ao companheiro Miguel Amorim, por favor. Estou? Bom, primeiro de tudo, cumprimento e dou os parabéns aos presentes do grupo 14, companheira Ana Monteiro, companheira Rita Simões e companheiro José Tomás, por esta excelente iniciativa, esta reunião presencial e por Zoom, podemos dizer com casa cheia, contando com as pessoas por Zoom, e acho que tem sido um sucesso e mostram que estão a fazer e continuam a fazer neste ano rotário que tem sido imparável. Portanto, os meus parabéns aos três, de facto, pelo vosso trabalho. Segundo, anotei aqui, de facto, o desafio de irmos visitar a fábrica Garcias e Filho. Eu espero que algum presidente pegue nisso, temos este ano no rotário, fazer uma visita, acho que seria muito interessante e um complemento também de conhecimento do que estamos também aqui a fazer como a parte da produção, que é extremamente essencial, perceber todos esses cuidados, também como o companheiro José Tomás diz, de engenharia, muito, muito importante também ir in loco, perceber, digamos, as várias variantes que vocês, no fundo, lidam todos os dias. Muito obrigado pelo convite. Terceiro, dar parabéns à doutora Ana Pimenta pela exposição e deixo aqui pelo menos duas questões. Primeiro, como é que o Rotary pode ajudar a divulgar, digamos, esta doença que é pouco conhecida. Nós estamos pelo menos em duas frentes mais conhecidas aqui em Portugal, a hepatite 0, portanto a hepatite e os diabetes, mas que, em modo geral, a população conhece. Eu, francamente, eu penso que aqui, em relação a este tema, é muito desconhecido para as populações. Portanto, como é que o Rotary poderá ajudar nesse sentido, com mais palestras? Pronto, isso era a primeira questão. A segunda, eu não faço ideia, em termos de alimentação, se é mais cara ou se é mais barata, mas se tem conhecimento de pessoas com carências mais de níveis, não é, monetárias, se para já são diagnosticadas ou não. Se calhar nem há conhecimento disso, não sei. E depois como é que é esse tratamento, visto que é uma alimentação muito específica e nós sabemos que, por exemplo, em bairros sociais, cada vez mais a alimentação tende ao fast food, não é? Permitem-me a expressão destas duas questões. Parabéns a todos por esta obrigado. A primeira questão, como é que podem ajudar? É fazendo mais palestras, é divulgando, é fazendo o que já me disseram, incluindo, já sei que as vossas refeições passaram a ser inclusíveis e que não é difícil preparar um bacalhau tradicional português, não tem que ter glúten. Ainda por cima, já sabemos agora que podem contar com o pãozinho da Garcia e Filhos sem glúten. Fica uma refeição completa. Fazendo mais palestras, sim, de facto. A Associação de Doentes Celíacos Portugueses faz também 2 reuniões anuais. Pode haver, não sei, eu sou apenas uma mera membro com uma palavra muito ativa lá dentro, mas alguma relação de cooperação. A palestra de hoje, eu já disse que da minha parte podem divulgá-la, dê-me para divulgar, que eu divulgo também. Eu tenho feito nos últimos 10 anos, desde o meu diagnóstico, eu levo isto também um bocadinho como uma causa, começou por ser a minha causa. Devo dizer que o meu diagnóstico foi, não sei dizer se foi muito tardio, porque nós não conseguimos, a não ser que temos esta noção daqueles 10 anos do passo de especialidade em especialidade. Eu consigo-vos explicar que eu
entre as minhas 2 gravidezes, os meus anticorpos inespecíficos aumentaram. Eu tinha uma grande rigidez de manhã ao levantar-me e eu, como médica, achava que ia ter uma doença autoimune reumatológica. Fui ao reumatologista dizer, olha, tenho isto e isto, mas não tenho isto e isto e isto. O colega fez-me os exames todos que tinha a fazer e disse, pois é, tenho que concordar consigo. Pode um dia vir a ter uma doença autoimune do foro reumatológico, mas no momento não conseguimos encaixá-la em nenhum chaval. E assim continuei. Foi de facto a minha última gravidez que despotelou tudo e com manifestações neurológicas atípicas, fora do normal. Eu fiz o meu diagnóstico porque percebi nos 15 dias antes do parto que comecei com intolerância à lactose. Minha barriga, além de grávida, eu sentia ainda mais distendida e tinha fortes cólicas como se eu fosse ter o bebê a qualquer altura. E vomitava. Ora, tendo umas avós caridosas a ajudar-me em casa, porque eu tive que ficar acamada nesse período, diziam-me, a seguir a vomitar, o que é que me davam? Um belo copinho de leite e umas bolachinhas ou umas tostinhas. E eu, passado umas horas, lá estava a vomitar outra vez. Mas estava grávida, elas tinham que me alimentar. Lá vinha o leitinho com as mais bolachinhas outra vez. Devo dizer que foram 15 dias muito complicados. Depois do parto, eu deixei de vomitar, mas percebi que tinha intolerância à lactose. E aqui foi o meu alarme. E juntei uns mais uns, tenho uma avó com artrite reumatoide, lá está, uma doença autoimune, há fundo autoimune na família, intolerância à lactose. Quando a intolerância à lactose surge tardiamente na vida, é porque há um motivo. Não é só o genético. Nós, ao longo dos anos, vamos perdendo a nossa capacidade de digerir este tipo de leite. E, portanto, é normal, às vezes, o idoso poder ter alguma intolerância à lactose, mas uma intolerância tão grave e súbita como eu tive, há que pensar no duodeno. E eu juntei gravidez, desafio imunológico, antecedentes familiares de autoimune, intolerância à lactose, isto é duodeno, isto é autoimune. Dentro das doenças que afetam o duodeno e são autoimunes, são raras, mas qual é aquela que é mais frequente? Ora, a mais frequente é a doença celíaca, foi assim, pumba, sou celíaca. Devo dizer, como eu costumo dizer na brincadeira, que nem o médico, o internista que dorme comigo todos os dias, acreditou em mim. Porquê? Por causa daquilo que eu vos disse. É 10 anos mais velho do que eu, ainda menos à vontade estava na gestão da doença, ainda mais achava disso. Na tua idade celíaca, nem penses. Eu disse, não, enganas-te porque isto, porque eu via muitos celíacos no meu dia-a-dia. Então acabei por perceber, tentar pedir ajuda à Associação de Doentes Celíacos, não me conseguiram ajudar naquela altura com as perguntas específicas que eu fiz. Persegui o que é que vamos fazer assim que eu estive melhor, porque eu fiquei mesmo acamada, atenção. Eu tive um grande impacto para mim do ponto de vista profissional, pessoal, eu fiquei com uma baixa muito prolongada, eu fiquei perfeitamente dependente durante um ano e meio, numa situação mesmo grave. Mas quando a vida nos dá limões, nós fazemos liminadas. Eu dizia para mim própria, quer chorar, chora tudo agora, que a seguir tens que ir à luta. É mesmo assim. E comecei na internet e nos livros à procura de informação sobre o que é que era isto melhor da doença celíaca, porque percebi rapidamente as dificuldades da alimentação do dia-a-dia, com isto da gestão da contaminação cruzada, da leitura de rótulos, da falta de produtos do mercado, do preço do mercado, e comecei a administrar um grupo no Facebook, chama-se Viva Sem Glúten de Portugal, que aconselho a quem é celíaco, que neste momento, ao fim destes 8 anos, tem cerca de quase 18 mil membros, muito ativo na comunidade portuguesa, na comunidade lusófona e brasileira, em que nos vamos ajudando com uma série de ferramentas, portanto, um trabalho voluntário muito ativo. Nesse sentido, às vezes surgem pedidos de famílias carenciadas. Temos ajudado 2 ou 3 famílias bem mais carenciadas, uma em particular, em que congratulámos-nos muito recentemente, porque além do apoio que os membros vão dando em meios alimentares e outro tipo de meios, conseguiu-se que uma família conseguisse um alojamento. Uma casa própria de habitação condigna e, de facto, repara, uma farinha sem glúten, vamos falar de uma farinha de marca alemã que é mais corrente no mercado português.
custa 4,99 € um quilo. Portanto, agora nós sabemos que para produzir estes alimentos temos de ter as tais fábricas individualizadas, os tais laboratórios, tudo isto tem custo. A matéria-prima tem que ser muito específica, tem que ser certificada, tem que ser rotulada, precisa daqueles exames, tudo, e isto encarece tudo. Temos a noção disto. Agora, para uma família com um rendimento mínimo nacional, é um grande impacto. Agora, temos que ensinar a comer, e se o comer for o comer sem os farináceos, que seja sem os farináceos, e é isso que nós temos que dizer, e que as pessoas não fiquem com medo de que vão ter fome, porque fome não vão ter, não é? Portanto, de facto, chegam esses pedidos e não é fácil. Há estudos mesmo feitos, e um cabaz celíaco e um cabaz não celíaco é francamente mais caro um cabaz de supermercado para celíaco. Às vezes nem é só o produto específico, porque mesmo o não específico, repare, por exemplo, vamos falar de uma família carenciada. Tenho 3 marcas, todos temos latas de feijão, faz de conta. Só a lata de feijão, marca original, é que diz sem glúten. A marca branca, por exemplo, faz de conta, não diz. A informação só está que não diz sem glúten. Portanto, há uma série de dificuldades que podem se colocar. Obrigado. Muito obrigada. Temos aqui uma pergunta no bate-papo da companheira Mariana Lança, que questiona se o trigger é identificável. Ou seja, eu depreendo que com o trigger quer dizer se há um gatilho que despotela a doença celíaca. Há vários gatilhos que podem despotelar, não há uma infecção, uma toma prolongada de antibióticos, uma cirurgia, um stress emocional, muitas vezes uma gravidez. O doente consegue identificar nas crianças uma infecção, por exemplo, rotavírus, e é importante as novas vacinas de rotavírus na pediatria, esperemos que venham a melhorar, a diminuir estes triggers. São todas situações que muitas vezes se vê na história clínica dos doentes celíacos, não podemos ter a certeza absoluta que se foi esse trigger. Sabemos é que há condições genéticas, portanto está lá o gene, e que depois pode surgir isso, uma infecção, uma cirurgia, um stress emocional, um período de mais depressão em que a doença vem ao de cima, digamos assim, se inicia. Muito obrigada, doutora Ana. Via Zoom, eu não vejo aqui mais questões via bate-papo ou alguém com a mão levantada. Aqui na sala também não sei se mais alguém quer intervir. Eu antes de encerrar, antes também de darmos aqui encerramento à reunião, eu gostaria só de fazer uma pergunta muito prática, uma vez que sou celíaca também, e passei tudo o que foi apresentado, identifico-me por completo. Os sintomas vão desde a cabeça aos pés, literalmente é dores de cabeça, é dores de osso, é pés inchados, palpitações, eu acho que passei por isso tudo, problemas na pele, enfim, é uma quantidade, e digo sempre que ganhei uma vida e estou muito melhor agora, o glúten não me faz falta nenhuma. Agora, a questão muito prática é, de facto, o desafio é não comer glúten, e já senti, desde que comecei a dieta isenta de glúten, já senti que comi involuntariamente glúten. E pronto, isso é uma dificuldade, não há muito como contornar, tentamos sempre alertar para isso, ainda que seja difícil, mas a minha questão é, no supermercado, se os produtos, nós lemos os alergénios, não contêm glúten, mas se não fizer menção a dizer isento de glúten, se é seguro comprar ou consumir esse produto, ou só devemos seguramente comprar os que dizem isento de glúten? O que eu costumo explicar aos doentes é que, primeiro, optam por aqueles que dizem isento de glúten e que têm o símbolo europeu do grão traçado, portanto é uma nova simbologia em que as várias associações de doentes celíacos da Europa abraçaram, e que têm muito rigor na monitorização de quantidade mínima de glúten possível que possa conter. Depois, que o rótulo diga apto a celíaca, apto a intolerante ao glúten ou isento de glúten. Isto garantidamente, do ponto de vista legislativo, foram testados. Depois, quando não dizem, há que ler os ingredientes. Não pode mencionar trigo, centeio, cevada, nem glúten.
Há empresas que declaram vestígios. Se declararem vestígios e não mencionarem glúten, significa que pelo menos estamos perante uma empresa que se preocupa com o seu cliente e com os alergénios. O que eu digo é, se estivermos naquele fim de semana de férias em que só temos aquela lata de ervilhas para fazer os ovos escalfados e que tudo o resto é sem glúten e natural, podemos agarrar aquela, desde que cumpra estes critérios, mas é naquele dia. Ok. Agora, não é a lata de ervilhas que eu vou escolher para ter todas as semanas lá em casa. Para essas eu procuro as várias do mercado que dizem isento do glúten. E depois depende também se o doente foi recém-diagnosticado, foi diagnosticado há 20 anos, ainda tem lesão no duodeno, não tem déficits nutricionais, tem anticorpos positivos, negativos, mas a regra é o máximo isento de glúten. O que nós queremos fazer no dia a dia é minimizar a ingestão de glúten, porque depois pode haver cozinhas partilhadas, porque depois há idas ao restaurante que é profissional, que não é profissional, e aí é para admitir, somos contaminados. Temos é que minimizar, mesmo com as perguntas que fazemos no restaurante, etc., e as escolhas tentar que sejam o mais acertadas possíveis. Ok, muito obrigada. Companheiro José Tomás, rapidamente, por favor, estamos aqui quase a chegar à nossa hora. Ora viva, só por última intervenção, agradecer a todos os presentes aqui em sala e nesta sessão o estarem aqui connosco nesta interessante palestra e também aos nossos convidados, a Elizabeth de Sousa e ao Pedro Cristóvão. E queria levantar aqui uma questão. Um dos aspectos que se falou, pelo menos neste percurso que eu tenho acompanhado da intolerância alimentar ao glúten, um dos aspectos que já ouvi falar tem a ver com a extrema exposição que nós hoje temos pela via alimentar, quer ao trigo, que vamos encontrar em iogurtes, vamos encontrar em gelados, ou seja, sítios onde não pensávamos que existia trigo ou glúten, ele está lá presente, ou seja, é muitas vezes usado no processo industrial alimentar como espessante, como substância, digamos assim, complementar, coisas tão simples como os iogurtes, como algumas bebidas até de leite, como os próprios gelados, etc. Se isso pode também ser essa exposição tão grande à lactose e ao glúten, não é ela própria também um fator ativador da própria intolerância e dessas manifestações que depois vão surgindo ao longo da vida? Existem vários estudos, que nas últimas décadas a incidência e, obviamente, também a prevalência da doença celíaca tem aumentado. Uma é a teoria da higienização, que é cada vez somos expostos a menos antigénios com as medidas de higiene, sobretudo nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, que vamos ter. Por outro lado, é a taxa de aumento de determinado tipo de infecções. E outra é o aumento da dose diária de glúten que temos ingerido. Mais isso do que... Agora, há teorias que dizem que o trigo moderno tem mais glúten do que o trigo antigo, etc. E, de verdade, tem. Mas pensemos porquê. E há quadros do Renascimento muito interessantes em que vemos os camponeses e vemos os camponeses à altura, sabemos que também era mais baixo, é verdade, mas à altura das searas. Hoje em dia não, as searas hoje em dia são muito mais baixas, mas têm, agora falta, não é a maçaroca, tem o grão, a espiga, exatamente, tem a espiga muito maior e com um grão muito maior. Porquê? Foram aqueles que foram selecionados ao longo dos séculos pelos agricultores, porque é aqueles que, por exemplo, na panificação, maior liga davam ao pão. E isto faz todo o sentido. Não está provado que isto seja verdade do ponto de vista da dieta, mas sim o aumento nesta dieta ocidental que temos com grandes quantidades de trigo, que sem dúvida alguma tem influenciado no aumento da incidência da doença celíaca. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu questionava uma última vez se alguém quer fazer algum comentário, colocar alguma questão. Muito bem. Não havendo mais questões, eu passaria só às intervenções muito rápidas e finais de agradecimento dos três presidentes envolvidos nesta reunião palestra. Eu posso já tratar da minha parte, só tirar a máscara um bocadinho. Gostava de agradecer a presença de todos, via Zoom,
e presencialmente aqui no Hotel Vila Galeópera. Muito obrigada. Agradecer uma vez mais à doutora Ana Pimenta pela disponibilidade, à Presidente Ana Monteiro também por nos ceder aqui esta sala, a todos os que nos acompanham, aos convidados presentes também, companheiros. E de facto este é um tema que me é muito querido, digamos assim, mas de facto acho que nos temos que envolver mais nesta matéria. Como já foi dito, é uma doença muito pouco falada e muito subdiagnosticada também, e muito pouca gente a conhece. E eu aceito desde já o desafio há pouco lançado pelo companheiro Miguel Amorim, de fazermos uma visita, e já que o companheiro Manuel Garcia também se disponibilizou, que é fazermos uma visita à fábrica. Portanto, iremos preparar essa visita, convidar mais companheiros e convidados que queiram estar presentes e depois... Um dia de semana, pode estar fechado. Muito bem. Será então num dia de semana, tentaremos que assim seja. Dizer que de facto o tema das doenças também é uma área, nós trabalhamos muito na área dos projetos humanitários, sendo uma da área de enfoque também a prevenção e tratamento de doenças, por isso completamente enquadrável também neste nosso trabalho, e também Rotary dedica um mês a cada tema, um tema a cada mês, e portanto o próximo mês, amanhã, inicia-se precisamente o tema do mês de prevenção e tratamento de doenças. Portanto, também começamos aqui, finalizamos este mês e iniciamos o mês de dezembro com mais alguma coisa para dar, para mostrar, e mais conhecedores também desta matéria. Portanto, muito obrigada. Eu passaria a palavra também muito breve ao companheiro José Tomás. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, companheira Rita Simões, pela organização, pelo contacto com a doutora Ana Pimenta. À nossa companheira Ana Monteiro, que nos recebeu aqui no Vila Galeópera, que foi extraordinário. Aqui ao Miguel Amorim, que tem também aqui patrocinado o nosso Grupo 14. À doutora Ana Pimenta, pela apresentação extremamente objetiva e direta, e pelos conhecimentos partilhados, são extremamente úteis e atuais. Ao Sr. Manuel Garcia, pelo seu testemunho de engenharia industrial. Muitos parabéns pelo trabalho realizado, e como dizia a companheira Rita, vamos aproveitar esse convite, obviamente, é um privilégio com certeza visitarmos como engenheiro, já estou aqui todo contente de visitar a fábrica, e é evidente, eu penso que isto é extremamente útil, e acho que no futuro, numa sociedade muito desenvolvida, com produtos alimentares, agroalimentares extremamente sofisticados e altamente processados, a questão das intolerâncias alimentares é algo que nos deve preocupar a todos e levantar a nossa atenção, porque realmente pode levar aqui a quadros até de autoimunes e impactar muitas outras doenças derivadas desta. Muito obrigado a todos. Vou deixar. Muito obrigada, companheiro José Tomás. Eu, entretanto, vou só quebrar aqui um bocadinho o protocolo, peço desculpa, companheira Ana, que eu tinha aqui a nota que não dei conta, peço imensa desculpa, que o companheiro José Costa, do Rotary Clube de Valongo, queria intervir. Correto, companheiro José Costa? Companheiro, não o estamos a ouvir. Companheiro José Costa? Alguém consegue ouvir o companheiro José Costa? O microfone mudou. Companheiro José Costa, eu peço desculpa, não estamos a conseguir ouvi-lo. Muito bem, tentaremos mais à frente, se for oportuno, e depois da reunião terminar. Não estamos a ouvi-lo, companheiro, peço desculpa. Eu passaria então agora sim a palavra à companheira Ana Monteiro, por
favor. Obrigada. Bem, companheiros, obrigada por estarem aqui presentes. Eu quero agradecer à companheira Rita, ao companheiro José Tomás, ao companheiro Miguel Amorim, à doutora Ana, por estarem aqui presentes. Eu só queria ser muito breve, mas eu tive a oportunidade de presenciar e estar presente na fábrica do nosso companheiro Manuel Garcia. Portanto, eu trabalho na área alimentar e já nos conhecemos há mais de 15 anos e foi assim que nos conhecemos. Ele até é o meu padrinho Rotary e eu estive lá presente. Portanto, o início da fábrica, a construção daquele laboratório, como disse o companheiro Manuel Garcia, realmente foi muito trabalhoso e realmente com muitos pormenores e levou muito tempo. É uma fábrica à parte, não tem nada a ver com a parte do fabrico do pão tradicional. Está à parte, tem todas as condições e realmente é como disse, para se entrar lá dentro tem que se fardar com o equipamento que depois é de utilização única e realmente é muito rigoroso para evitar possíveis contaminações e etc. Eu já não vou lá há alguns anos, portanto eu depois deixei de ter contato, mas de facto é verdade, vale a pena ver e testemunhar esta empresa que cresceu. Quando eu conheci era uma empresa pequena e tem crescido bastante. E eu agradeço ao companheiro Manuel Garcia por este privilégio que tive. Trabalhei mais diretamente com os filhos, propriamente com ele, mas sim, e mantivemos esta amizade e continuamos. E foi graças a ele que eu também entrei no Rotary. Portanto, obrigada, companheiros, aqui na nossa sala, no nosso hotel, em casa. Quero agradecer aos companheiros por estarem aqui presentes e ao Grupo 14, que com certeza que vamos ainda até ao fim do ano Rotary promover mais algum evento que vamos fazer. Portanto, obrigada, companheiros, e espero nos vermos mais e brevemente. Obrigada, companheiros. Muito obrigada a todos. Presencialmente aqui, mais uma vez aqui no Hotel Vila Galé e a quem nos acompanhou via Zoom. Muito obrigada pela vossa presença. Como vos dei nota há bocado, como vos apresentei, nós temos aqui uma amostra de produtos sem glúten. Iremos e poderemos degustar neste momento e, portanto, irei agora encerrar esta reunião via Zoom. Muito obrigada uma vez mais pela vossa presença e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada.